Bom, agora a gente está aqui com um jornalista bastante conhecido, Luiz Nassif, no caso, e ele vai vir falar um pouco para a gente da experiência dele e a relação que ele tem, que ele mantém como blogueiro com as mídias livres e como que é o jornalismo nesse contexto. Bom, boa tarde, Nassif. Boa tarde. Conta um pouco para a gente, assim, você que tem uma vasta experiência na mídia tradicional, trabalhou muitos anos, então, como que você avalia, qual é a maior contribuição do movimento mídia livrista para o jornalismo, como a Tá. gente conhece e como pode ser? Olha, lá nos anos 80, quando começou a informação eletrônica, eu montei a primeira agência de informações eletrônicas na época, a Dinheiro Vivo, que a gente transmitia através de terminais de mercado, através do Cirandão, que era... Mas, obviamente, você não tinha essa vitalidade, essa interatividade que tem na internet, né? O que permitiu, quer dizer, a grande revolução da internet, que ganhou uma dimensão maior nos últimos anos, foi a interatividade, né, os leitores entrando, colaborando e fazendo esse papel de abelhas aí com pólen, né? Então o leitor entra, pega coisas do meu blog, leva lá para o blog do Paulo Henrique, depois pega o Paulo Henrique, leva para o Azenha, do Azenha leva para o Viana, do Viana leva e traz outro para cá. Então, digamos, essa forma de você espalhar a informação veio se somar depois o trabalho de voluntários, aí, de leitores, que passaram a buscar, fazer trabalho investigativo que a imprensa não sabe fazer. Hoje nós temos alguns especialistas entre os leitores com conhecimento de bancos de dados, de formas de pesquisa e tudo, que no jornalismo não chegou ainda. Um episódio que marcou muito, que me permitiu perceber essa vitalidade, que eu não tinha ainda noção, foi quando eu comecei a série Contra a Veja, que eu comecei sozinho na cara e na coragem. E, de repente, eu comecei a perceber, pulular aí, apoios de todo lado. E daí que a minha mulher veio e falou, olha, tem uma estrutura aí de blogueiros que se comunicam, até a imagem que chegou em casa lá, porque muitos amigos, aí muitas pessoas que eu defendi em muitos tempos, quando viram a desproporção de força, saíram correndo. Outros, quando viram a desproporção de força, acharam que eu estava liquidado e aproveitaram para tentar bater. E, de repente, de onde você menos espera, que eu não tinha noção disso, começam a vir esses apoios, que lembrava muito, em casa a gente brincava lá com a trilogia do Anel, é como se viessem as tribos daqui, dali, e criasse um movimento de apoio que foi surpreendente, foi fantástico. Então, ali que eu percebi que havia essa articulação, que já tinha consistência, não era embrionária, mas que já tinha consistência, e era um pessoal que... Por que eles estavam me apoiando? Um julgamento individual deles. Fizeram o julgamento, acharam que era uma guerra justa. Eu tive 800 blogs, num determinado momento, reproduzindo a coluna. Se fosse para uma outra guerra, daí eles vão rever se é justo, se não é justo. Então, as alianças se reformulam a cada momento. Então, isso dá um dinamismo, dá uma noção de liberdade, dá uma noção, uma necessidade de legitimação permanente que os jornalões estão a séculos de distância de poder atender, né? Então, a partir daí que ficou claro para mim que você tinha um outro jogo sendo jogado. Quando eu encarei essa guerra com a Veja, eu tinha absoluta certeza que eu ia ganhar. Mas essa certeza não era uma certeza racional, era aquela certeza que você tem que ter dentro de si, porque sabe que você vai enfrentar um monstro pela frente sem limite, então você tem que ter essa segurança lá, você tem que ter, a cada dia que passa, quando vê aquelas baixarias, aqueles ataques, você tem que ter certeza que no final do processo eu vou estar vitorioso. Mas era no fundo, é uma autoilusão que você cria para poder se fortalecer. Mas, à medida que vinham esses apoios aí, você percebia que tinha uma outra força concreta, uma conjugação de vontades te apoiando, né? Então, isso, para mim, foi a demonstração que a blogosfera, a internet, tinha entrado não digo na maturidade, não, tinha entrado na fase mais dinâmica que é aquela adolescência criativa, né? E a gente traz aqui para o fórum muita discussão sobre o cyberativismo, sobre as práticas mesmo da mídia livre nos movimentos sociais, na educação, na cultura, na arte. Assim, como que isso acontece e como que é levar todos esses conceitos e como que a mídia livre colabora na ampliação do debate de todos esses temas, entendeu? Para o grande público, um público cada vez maior, ao ponto em que o acesso à internet cresce e se dinamiza. Olha, eu já escrevi
no meu blog algumas vezes, essa é a mãe de todas as batalhas. Quer dizer, a mudança que o país vai experimentar, a democratização, o acesso ao jogo político de setores que jamais conseguiram inclusão nesse jogo político, vai se dar através da internet. Como é o jogo hoje? Tem lá os 3 poderes, executivo, legislativo, o judiciário. Você tem a mídia, que cria a mídia de opinião, aquela mídia que cobre Brasília, que é Folha, Estadão, Globo, Jornal Nacional, talvez CBN, isso aqui são poucos veículos, que até então definiam a pauta política. Então, digamos o seguinte, você tem aqui, se tivesse um problema sério aqui no Espírito Santo, uma crise grave num determinado setor e tudo, como não chegava na imprensa, não virava fato político. Como não virava fato político, não sensibilizava governantes, não sensibilizava Congresso, não sensibilizava Judiciário. É por isso que você tem, por exemplo, quando você tem quebradeiro, o câmbio, por exemplo, provoca uma quebradeira num determinado setor, não sai uma nota na imprensa. Quando o Banco Central, a Fazenda cria um IOF, 0,5% de IOF, há um carnaval. Então, toda a política econômica foi condicionada, em todos esses anos, pelo que passava pela mídia. Então, e os jogos de interesse ficavam restritos àquilo que a mídia colhia. Então, de um lado, vamos pegar todos os exemplos, não só movimentos sociais. Movimentos sociais criminalizados. Daí você fala, então a mídia é a favor do agronegócio. Também não. Há uns anos juntaram 4 mil fazendeiros em Brasília e não saiu uma linha na mídia. Daí fala, não, então a mídia é a favor dos industriais. Também não. A Bimac, o ano passado, 40% de queda nas vendas, não saiu uma linha na mídia. Então, a mídia ficou restrita ao mercado financeiro. E ficando restrita ao mercado financeiro, se criou desequilíbrios monumentais na política econômica. Porque o Fernando Henrique, Lula, eles só atendem, faz parte da lógica do jogo político, não tem outro jeito, atendem aquilo que é fator desestabilizador. E quem era fator desestabilizador? Mercado financeiro e mídia. E, nesse período, o Brasil mudou barbaramente, virou um país continental, o desenvolvimento está indo para o interior, coisa que nunca ocorreu antes. O Nordeste está voltando a ser uma região revitalizada, o Espírito Santo foi resgatado do crime organizado, mas isso não entrava no jogo político. Com a internet, todos esses agentes, até foi uma imagem aqui que foi bem usada ontem, eles entram no mesmo patamar tecnológico. Então, o que vai acontecer? Você vai ter o movimento social X, que vai ter lá o seu site, o seu blog, vai ter o jornalista lá que vai levantar tudo o que acontece lá. Você vai ter lá os cafeicultores, que vão ter lá um blog que vai passar informação confiável. Você vai ter lá os agricultores lá, da pequena agricultura familiar de Sergipe, que vai ter o seu. Então, eu, como jornal aqui, eu monto um jornal e eu vou ter o pulso do Brasil simplesmente cadastrando os blogs confiáveis e pegando as informações que virão de todo o Brasil. Então, com isso, rompe esse monopólio da informação, esse esquema monotemático da mídia é rompido. E, a partir do momento que é rompido, você passa a ter uma representação política muito mais ampliada do que é hoje. É por isso que eu digo que essa batalha da informação, da conferência de comunicação e tudo mais, é a mãe de todas as batalhas. Tudo que emperra, porque a imprensa sempre foi o lado mais dinâmico dos 4 poderes. Porque a imprensa tem novas ideias, se pressiona. O judiciário é uma hierarquia grande, para ter mudanças lá é complicado. O executivo se obriga a fazer um conjunto de alianças políticas, é complicado. Então, é a opinião pública que é o fator dinamizador desses 3 poderes. Só que aqui a opinião pública encarquilhou, a chamada opinião pública midiática. Por quê? Porque a representatividade eram 3, 4 jornais envelhecidos, sem visão de Brasil, defendendo seus interesses pessoais. Então, quando a internet rompe com isso, abre espaço para os próximos anos, para que toda essa inclusão social que ocorreu nos últimos anos se transforme em inclusão política. Então, você vai ter um jogo muito mais complexo, muito mais rico, muito mais equilibrado do que se deve ter hoje no campo político. Sim. A gente tem muitos de nós temos uma imagem da liberdade inerente à internet, sobre a mídia livre mesmo, sabe, de poder exercer se expressar livremente nesse contexto. E você, como jornalista político, como atuante assim em blogosfera e política, como que é de fato assim falar de política na internet? Existe essa liberdade toda mesmo? Conta um pouco mais da sua experiência e do seu trabalho mesmo em relação a essa suposta liberdade que muitos associam à internet restritamente. Olha, você tem liberdade, os limites quem dá os limites? O leitor dá os limites, muitas vezes. Você pode ficar escravo do leitor.
Você tem lá um tipo de posição, daí você acha, nossa posição está correta, mas o leitor vai interpretar mal. Então, a liberdade é muito mais ampla do que, por exemplo, durante um bom período na Folha, eu tinha liberdade ampla. Eu tinha liberdade lá de fazer o contraponto, de criticar a própria Folha. Num certo momento, isso aí acabou. Isso aí acabou. Então, dentro da internet, a liberdade, ali eu sou, é a pessoa física que assina. Nos jornais, você vê, mesmo cada coluna tendo assinatura, você sempre tinha o escopo por trás do jornal. Na internet é você e você. No meu caso, o que eu fiz lá? Os leitores, eu tentei criar, eu acho que consegui, uma comunidade de leitores capacitados e de gerar informação, análise de alto nível. Então, a gente tem lá muitos leitores, muitos que entram para desafogo, para palpite, e tem alguns leitores amplamente especialistas. Então, se pegar 80% dos posts que eu coloco, são de leitores. Porque ali eu quis... obviamente, eu sou um leitor privilegiado. Como eu sou administrador, tenho a assinatura do blog, quando eu coloco a minha opinião, pelo fato de ter essas prerrogativas, você tem um diferencial, digamos, em relação ao leitor que não é o proprietário do blog. Mas eu procuro fazer com o máximo equilíbrio possível para tentar que lá haja um ambiente de diversidade. Um ambiente que os jornais aboliram a diversidade. E, para isso, você tem que ter... a grande armadilha que você tem é você ficar refém do leitor. Aconteceu muitas vezes na internet, essa minha guerra com a Veja, de repente você tem lá um maluco da Veja que se considera o condutor dos povos. Porque fala um monte de insufla para cá e para lá, e o leitor quer sangue, vai atrás. Então, você tem que ter essa maturidade para entender esses limites. Você tem que externar a sua opinião, mesmo que for contra a opinião do leitor, é aí que você mostra a sua independência, de fato aí, e tem que ser um fator ponderador. A maior irresponsabilidade que esse Roberto Tivita, Otavinho e outros fizeram foi pegar um meio de comunicação de massa e insuflar ânimo de população. Isso é um crime. Sabe, você vai em comunidade do Orkut, do São Paulo, do Corinthians, os caras propondo guerra para cá e para lá. Quando a Veja começou com aquela maluquice daquelas capas agressivas, atacando todo mundo, ela gerou para baixo aqui um movimento pior do que de torcida organizada. Então, os piores sentimentos das pessoas vinham à tona, a agressividade. Isso prejudicou em muito a discussão política de alto nível. Então, cada vez que você ia colocar uma crítica, uma besteira que o governo faz, você olhava e falava, puta, mas a crítica hoje é uma arma política para desestabilizar politicamente o governo. Então, você se inibia. A famosa frase do Luiz Fernando Veríssimo, eu me recuso a ficar do lado das pessoas. Eu não lembro como é que foi a frase, mas precisa ser resgatada. Fala, cada vez que eu vejo as besteiras que esse governo faz, mas vejo quem está atacando ele, eu penso duas vezes antes de criticar. Ou seja, esses imbecis que conduziram esse clima maluco no país, não apenas insuflaram aí a população, trouxeram os piores instintos para cima, como desqualificaram o exercício da oposição consequente, né? Então, você tem um conjunto de limites, você tem, sim, você tem limites lá. Por exemplo, às vezes eu tenho uma bronca de alguém, não posso extravasar aquela bronca no blog, porque se você extravasa, o leitor ele entra em transe. Aquele leitor mais agressivo entra em transe e cria uma corrente de violência muito grande. Eu tenho que ter responsabilidade em relação às críticas que eu faço a pessoas e empresas. Tem que ter essa responsabilidade fazer a crítica correta. E eu tenho que ter a responsabilidade de criar um ambiente de diversidade. Quando tem um leitor que é minoria lá que começa a criticar os outros, eu tenho que segurar aqueles que querem linchar verbalmente o leitor, sabe? Então, digamos que dentro do ambiente da internet, você tem a liberdade mais ampla que se pode ter, respeitado os limites de calúnia, injúria e difamação. Mas isso te exige um exercício de responsabilidade muito maior do que exercido pelos jornais, né? E é uma coisa interessante que os jornais, quando começa a blogosfera a prosperar, eles tentam vender essa ideia da blogosfera como algo indisciplinado, algo... Onde que foram cometidas as maiores baixarias que a internet brasileira já viu nos últimos 10 anos? Nos blogs da Veja, que é uma empresa jornalística. Nos blogs da Folha. Nos blogs da Folha com aqueles ataques. Nas manipulações da Folha com ficha de Dilma, com esse negócio agora desse César Benjamin. Então, eu acho que a blogosfera, você não pode pegar... O exemplo é o seguinte, você vai dentro da blogosfera, você vai criar comunidades aí de blogs e tudo, e na parte política,
Obviamente o cara tem todo o direito de defender acerbamente suas posições políticas, mas nós temos que passar, devolver ao jornalismo aquele exercício da civilidade que foi abandonado pela cobertura dos jornais. Tá? Bom, Luiz, muito obrigado pela sua participação. Vocês aí. Mesmo. Parabéns Bom, pelo gente, evento. é isso aí. Então.